Família, atenção, atenção para essa notícia aqui de última hora. Exército americano começa a operação no Brasil. Chegou a hora da limpeza. Prisão em Brasília. André Mendonça julgou tudo no ventilador. Parlamentares se unem agora. O chicote está estralando, o bambu está gemendo. De um lado, o Senado Federal já está com as 41 assinaturas em suas mãos. Do outro lado, a Câmara dos Deputados já tem o número de deputados suficiente para votar a anistia. André Mendonça, no meio, joga no ventilador de uma verdadeira dinamite concernente a André, ao Careca, melhor dizendo. E do outro lado, o chicote está estralando mais ainda em cima do togado. Muito prazer, eu sou o Barba Ruiva. Estamos ao vivo em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. Eu peço a você que está chegando agora, senta o dedo no like, compartilha para o máximo de pessoas possível e quem puder, nos ajude aí na nossa viagem, que estaremos indo até São Paulo no dia 7 de setembro, a maior manifestação de todos os tempos. Então, sem delongas, vamos ouvir aqui o áudio concernente à operação silenciosa entre Estados Unidos e Brasil. As Forças Armadas agora tomou um lado e é o lado da verdade. Dá o like aí, Fuzileiros navais brasileiros e norte-americanos reforçaram uma aliança histórica que nem a tensão política entre os presidentes dos dois países conseguiu abalar. Dá o like aí, pessoal. Em um cenário global marcado por disputas de influência e interesses econômicos, os militares decidiram deixar de lado as diferenças políticas e demonstraram união em treinamentos conjuntos de alto nível, enviando um recado claro. A cooperação entre as Forças Armadas do Brasil e dos Estados Unidos segue sólida e estratégica. Mesmo com o atual presidente brasileiro fazendo movimentos claros de aproximação com a China e despertando preocupação entre aliados tradicionais, os fuzileiros navais continuam mostrando alinhamento com os Estados Unidos, seja na doutrina, no uso de equipamentos ou na realização de operações conjuntas. Acabou. Essa decisão dos militares não apenas preserva os laços históricos, mas também reforça a posição do Brasil no eixo estratégico do Ocidente. Sejam bem-vindos. Senta o dedo no like aí, pessoal. Muita gente tá chegando e tá esquecendo de deixar o joinha. Senta o dedo no like, porque isso é importante. Vamos ouvir. A tensão entre Donald Trump e o governo brasileiro aumentou após o anúncio das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Mesmo diante desse impacto econômico, as Forças Armadas brasileiras, principalmente os fuzileiros navais, se mantiveram próximas dos norte-americanos, deixando claro que interesses militares e de segurança nacional se sobrepõem às rusgas comerciais e políticas momentâneas. Os fuzileiros navais brasileiros utilizam armamentos como os fuzis M16 e M4, típicos das forças norte-americanas. Essa padronização facilita a integração em missões conjuntas, tornando o Brasil um parceiro confiável em ações internacionais e em treinamentos de defesa continental. Além disso, veículos blindados anfíbios, fornecidos diretamente pelos Estados Unidos, também fazem parte do arsenal dos fuzileiros brasileiros. Esses blindados são cruciais na mobilidade das tropas e na condução de operações que envolvem terrenos variados, como os ambientes de selva e áreas urbanas costeiras. Os sistemas de comunicação utilizados pelos fuzileiros brasileiros são, em sua maioria, de origem norte-americana. Essa escolha não é apenas técnica, mas estratégica. Um compromisso agora com toda uma família, toda uma irmandade. Pessoal, vai chegando aí, sentando o dedo no like, compartilha, porque o mundo precisa saber o que está acontecendo. Senta o dedo no like aí, compartilha. Vamos lá. A gente vai envelhecer, que nosso período pode passar. Bomba é bomba. Agora vai cair todo mundo. As doutrinas de combate anfíbio usadas no Brasil também seguem o modelo norte-americano.
Os treinamentos e cursos ministrados por instrutores dos Estados Unidos moldaram uma geração de fuzileiros brasileiros com táticas modernas e eficazes, especialmente em operações de assalto e resposta rápida. Essa integração ficou ainda mais evidente durante a Operação UNITAS, onde fuzileiros dos dois países atuaram lado a lado em simulações de conflitos e respostas a ameaças regionais. Mais do que uma demonstração de força, a UNITAS reafirma a confiança mútua entre os comandos militares. Enquanto o governo brasileiro insiste em buscar acordos com o bloco liderado pela China, os militares mantêm sua preferência por acordos com os Estados Unidos, que oferecem mais do que armamentos. Compartilham inteligência, doutrina e estrutura. Os fuzileiros navais norte-americanos, conhecidos como Marines, são reconhecidos mundialmente por sua capacidade de resposta rápida em zonas de conflito e na defesa do continente. A diferença estrutural entre os dois contingentes não impede a colaboração eficiente. Enquanto os Marines têm autonomia por ser uma força independente da Marinha, os fuzileiros brasileiros se destacam pela adaptabilidade e pela capacidade de atuar em diversas frentes com recursos mais limitados, mas com alto preparo. Essa diferença, na verdade, se complementa na defesa do continente americano. Enquanto os Estados Unidos projetam poder e presença global, o Brasil atua de forma estratégica no Atlântico Sul e em operações de paz, levando sua experiência em missões humanitárias e combate ao crime organizado. As trocas de experiências entre as duas forças ampliam a capacidade de cada país. Presta atenção, pessoal. Os norte-americanos ganham conhecimento sobre atuação em ambientes tropicais e urbanos, enquanto os brasileiros têm acesso a tecnologias e doutrinas que dificilmente estariam disponíveis por outras vias. O chicote está estralando. Vai deixando o like aí, pessoal. Senta o dedo no like. Bom, incluindo exercícios de missões multilaterais, colaboração do Brasil com os Estados Unidos em várias missões multilaterais e o histórico de parceria nas Forças Armadas, incluindo exercícios militares conjuntos, reforçam o compromisso do governo Trump em manter esse relacionamento estratégico. Esse alinhamento visa assegurar a paz na região e prevenir a crescente influência de potências não ocidentais como a China. E para você que gosta de estar sempre bem... Família, senta o dedo no like aí, porque o assunto é gravíssimo. Agora o bambu gemeu de uma vez por todas. Preste atenção, fuzileiros navais, porta-aviões dos Estados Unidos. Preste atenção, esse é o temor de Lula. Vamos ouvir aqui sobre esse porta-aviões dos Estados Unidos. Dá o like aí, o povo tá chegando, tá esquecendo de dar o joinha, tá esquecendo de dar o like. Vamos ouvir aí. Americano, principalmente ter, possivelmente até um apoio mais forte contra qualquer avanço americano, principalmente nos moldes de intervenção estrangeira no Brasil. Eu não vou esquecer que ele também já com os Estados Unidos. Está temendo, que o governo brasileiro está temendo, novamente uma intervenção estrangeira no Brasil. Surge uma nova matéria através do G1 da Globo que traz um significado que Lula está temendo acontecer, uma situação parecida da que houve em 1964. E o governo brasileiro está tentando recorrer o máximo possível para ter, possivelmente até um apoio mais forte contra qualquer avanço americano, principalmente nos moldes do que decorreu naquela época, quando até mesmo porta-aviões ancoraram no Brasil e a aproximação das Forças Armadas brasileiras com o governo dos Estados Unidos, segundo a CNN, de acordo com essa imagem que você está vendo nessa tela. Uma reportagem publicada pelo G1 da Globo no dia 6 de agosto de 2025 reacendeu uma ferida histórica e um alerta geopolítico que ainda hoje ecoa nos bastidores do poder no Brasil.
Durante o período da Guerra Fria, os Estados Unidos chegaram a mobilizar um grupo de combate naval, incluindo um porta-aviões, contratorpedeiros, helicópteros, munições e gás lacrimogênio, com o objetivo de apoiar os militares brasileiros que articularam o golpe de 1964, dando início ao regime militar que duraria 21 anos. A operação foi batizada de Brother Sam e contou com o envolvimento direto do governo norte-americano, da CIA, do Departamento de Estado e do embaixador Abraham Lincoln Gordon. O plano previa a partida de uma força-tarefa militar dos Estados Unidos no dia 1º de abril de 1964, com destino ao litoral de São Paulo, onde deveria chegar entre os dias 10 e 14 do mesmo mês. O porta-aviões USS Forrestal seria o símbolo da intervenção silenciosa, com o objetivo de garantir o sucesso dos generais brasileiros, caso houvesse resistência por parte das forças legalistas leais ao então presidente João Goulart. Armas também seriam entregues secretamente por submarino na costa de Cananéia ou Iguape, segundo documentos revelados anos depois. O apoio americano não chegou a ser necessário, já que o golpe teve êxito rapidamente, e o marechal Humberto Castelo Branco, primeiro presidente do novo regime, comunicou ao governo dos Estados Unidos que não seria preciso apoio logístico. A operação foi desmobilizada, mas custou cerca de 2,3 milhões de dólares aos cofres norte-americanos. A revelação de que os Estados Unidos estiveram prestes a intervir militarmente no Brasil confirma algo que já vinha sendo discutido por pesquisadores, historiadores e militares da reserva. Agora ganha ainda mais destaque pelo momento de forte tensão diplomática entre os dois países. Em meio ao atual cenário político, marcado pela imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros por parte do presidente Donald Trump, o clima volta a se acirrar. As sanções, anunciadas como resposta à perseguição política contra Jair Bolsonaro, foram recebidas com indignação pelo presidente Lula. Em entrevista coletiva concedida ontem, 6 de agosto, Lula afirmou que não quer guerra com os Estados Unidos. O Brasil, sabe, a última guerra do Brasil foi do Paraguai. A gente não quer guerra. Mencionando, inclusive, a Guerra do Paraguai como exemplo de que o Brasil não deve ser arrastado para conflitos. No entanto, também afirmou que não se humilhará e não pretende ligar para Trump, mesmo com o presidente norte-americano se recusando a atender qualquer chamada vinda do Brasil. Enquanto o clima diplomático se deteriora, a CNN Brasil revelou que setores importantes das Forças Armadas brasileiras já declararam apoio político e institucional aos Estados Unidos. A posição de parte da caserna reflete um desconforto crescente com os rumos adotados pelo governo Lula, sobretudo por sua aproximação com regimes como China, Rússia, Irã, Cuba, Nicarágua e Bielorrússia. Para muitos militares, o atual governo tem inclinações ideológicas que resgatam ideias ligadas ao socialismo e autoritarismo, o que levanta dúvidas sobre os compromissos do Brasil com a democracia liberal ocidental. O apoio dos militares brasileiros ao governo dos Estados Unidos, em um contexto de tensão, remete diretamente aos acontecimentos de 1964. Assim como no passado, setores estratégicos das Forças Armadas demonstram disposição em manter vínculos ideológicos e políticos com Washington, mesmo diante de uma escalada de confrontos entre os dois chefes de Estado. A diferença está nos métodos. Se antes a influência norte-americana era exercida por meio de mobilização militar secreta, hoje ela ocorre por meio de pressões econômicas, diplomáticas e articulações institucionais. O paralelo entre o passado e o presente foi destacado por analistas políticos. A historiadora Bruna Gomes dos Reis lembrou que, tanto em 1964 quanto agora, houve brasileiros que acionaram diretamente os Estados Unidos. No cenário atual, figuras ligadas ao bolsonarismo, como o deputado Eduardo Bolsonaro, atuaram como canais de interlocução com autoridades americanas, manifestando apoio a Trump e buscando respaldo externo para críticas ao judiciário brasileiro. É o mesmo tipo de cooperação que, décadas atrás, alimentou a articulação do regime militar no Brasil. O cientista político Henrique Natalino alertou que, embora os métodos tenham mudado
o objetivo estratégico permanece. Os Estados Unidos continuam buscando garantir sua influência sobre países considerados chave na América Latina, como o Brasil. Essa intervenção pode não ser mais feita com tanques, aviões e navios, mas continua operando através de tarifas, cooptação política e ações de bastidores. A reportagem do G1 trouxe à tona documentos e relatos que confirmam o papel direto dos Estados Unidos na articulação de 1964. Essa mesma questão já vinha sendo discutida em vídeos recentes do canal Militarizando o Mundo, que antecipou a pauta ao alertar sobre o risco de uma nova ingerência externa, agora adaptada às formas contemporâneas de dominação. Em um mundo multipolar, a luta por influência continua sendo travada nos bastidores. A pergunta que fica no ar é: até onde irá essa tensão? E será que o Brasil está preparado para lidar novamente com uma ameaça à sua soberania, mesmo que agora ela venha disfarçada de parceria estratégica? Deixe seus comentários aqui embaixo. Família, agora eu quero que você preste atenção nesta fala do André Mendonça. Preste atenção aqui, ó. Quero que você aguce seus ouvidos aí e vamos escutar isso aqui, ó. É grave, é grave. André Mendonça descobriu. Deixou Moraes preocupado. Vamos ouvir aqui porque tá vazando muita coisa aí. Estamos vivendo momentos decisivos no Brasil. Como eu disse aqui, o Senado Federal já está com 41 assinaturas em suas mãos. A Câmara dos Deputados já tem o número de deputados suficiente para pautar a anistia. E no meio nós temos o togado completamente encurralado. A verdade dos fatos é essa. O homem toga, ele está completamente encurralado. Por isso que é importante você que está me acompanhando aqui agora, família. Vai chegando aí, meu filho. Vai deixando o like. Senta o dedo nesse like aí. Nos ajude a alcançar o máximo de pessoas possível. Fique até o final para você entender. Senta o dedo aí, ô Ivo. Senta o dedo, Ivo. O Ivo tá aí, é mais antigo. Ele sabe que nós estamos aqui todos os dias em busca da verdade dos fatos, na velocidade da web, lutando contra a tirania. Agora vamos ouvir, então. Preste atenção. Em 7 de setembro estaremos em São Paulo novamente, hein, Ivo? Novamente. Em breve eu vou voltar com as lives aí também no TikTok. Vamos ouvir aí, então. O que está acontecendo agora? O exército americano, ele já está em uma operação, em uma mega operação silenciosa, Ivo. Ô, Ivo, se prepara, Ivo. Já começa a estocar alimento aí, porque o Brasil vai parar. Os Estados Unidos vai entrar aqui, mas vai arrebentar a boca do balão. Isso aqui não vai virar Venezuela, não. Mas não vai mesmo. Os Estados Unidos já está numa mega operação silenciosa. André Mendonça descobriu tudo. Deixou Moraes preocupado e em silêncio. O togado já está pedindo ajuda, Ivo. Ivo, o togado já está pedindo socorro. Vamos ouvir aqui, ó. Presta atenção. Explicando tudo. Ele exigiu a assinatura de uma carta de repúdio contra os Estados Unidos. Um gesto simbólico de retaliação à aplicação da lei Magnitsky. Mas o que ele não esperava é que justamente quem ele considerava um aliado silencioso se levantaria contra ele. O nome? André Mendonça. E o que ele disse? Calou a sala. São 7 revelações que você precisa conhecer. E vamos começar com as 4 primeiras agora. Presta atenção. Isso que você vai ver agora não aparece na TV e nem nos jornais. Nada. E se um dia sumirem com esse canal, você ainda vai poder me encontrar. O Dá link o do like, canal do pessoal, WhatsApp ó. está no primeiro comentário Senta o fixado. dedo no like É aí, gratuito, gente, ó. anônimo, Senta e o você dedo vai ser no o like. primeiro a saber de tudo. O povo não tá Lá dando eu te like. mostro tudo que eles escondem. Senta o Primeira dedo, revelação. pessoal. Senta o dedo. A tensão começou logo na chegada. Ele não falou com ninguém. Sentou-se direto na ponta da mesa. Sobre os papéis, uma carta já redigida. Nela, um texto duro contra o governo americano, exigindo respeito à soberania brasileira e se referindo à sanção como ingerência indevida sobre um poder independente. Mas ao distribuir as cópias, algo inusitado aconteceu. O primeiro-ministro a receber o papel foi André Mendonça. Ele leu em silêncio, olhou para ele e, segundo uma pessoa que estava na antessala da reunião, disse:
Você faz suas decisões sozinho, não escuta ninguém, atropela tudo, e agora quer que todos te defendam. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhum ministro estendeu a mão para assinar, e um dos presentes teria murmurado: hoje ele foi deixado sozinho. Segunda revelação. A cena teria sido tão tensa que Gilmar Mendes, considerado o escudo político dele, tentou intervir. Com a autoridade de quem domina os bastidores da corte há décadas, Gilmar se levantou e disse: precisamos dar uma resposta institucional. Não é sobre ele, é sobre todos nós. Mas a resposta de Mendonça foi mais incisiva do que se esperava. Com todo respeito, ministro Gilmar, o senhor protege ele desde o início, mesmo nos momentos em que a maioria aqui ficou em silêncio. Mas essa não é mais uma decisão jurídica. É pessoal. Essas palavras teriam feito pelo menos 8 ministros desistirem da assinatura. E mais. Pela primeira vez, segundo a fonte que vazou as informações ao site Alerta Suprema, houve discussão acalorada entre ministros fora das câmeras com falas como: se ele caiu nas próprias escolhas, que arque com as consequências. E um outro completou: não vamos morrer abraçados com decisões de um só. Terceira revelação. O site Alerta Suprema, conhecido por publicar bastidores do judiciário, trouxe uma informação que está causando desconforto dentro da corte. Existe um acordo de blindagem que garante a ele permanência e proteção até o ano de 2030. Sim, uma blindagem informal, selada por Gilmar Mendes, que teria prometido manter o sistema fechado, funcionando como um bunker até que ele alcance a aposentadoria obrigatória. O que esse bunker inclui? Apoio político, votos técnicos previamente alinhados e, segundo fontes externas aos togados, até blindagem midiática por meio de certos veículos que atuam como escudos narrativos. Mas essa blindagem começou a rachar, e o estopim teria sido o incômodo gerado por ações que colocaram a imagem da corte no foco de uma potência estrangeira. A pergunta agora circulando nos corredores jurídicos é: se os Imefaratia apertarem o cerco, Gilmar segurará o peso sozinho? Quarta revelação. Nos bastidores do Senado, um documento classificado como nível confidencial já circula. Trata-se de um dossiê de 30 páginas com datas, decisões e conexões entre figuras do judiciário brasileiro e ações que interferiram diretamente em interesses de empresas americanas. Entre os nomes citados, ele, e o que teria feito esse dossiê ganhar força: a recusa interna dos ministros em assinar a carta de repúdio. Segundo a fonte da sala de reuniões, a recusa de Mendonça foi interpretada por agentes diplomáticos como sinal claro de divisão institucional. E para os Inimiwa, quando não há unidade, há vulnerabilidade. A ausência de apoio interno fragiliza qualquer autoridade diante de sanções internacionais. E o que está sendo ventilado agora em círculos externos é perturbador. Há sinais de que ele será o primeiro alvo individualmente nomeado em uma nova rodada de medidas multilaterais, não como juiz, mas como agente político. E diante disso, uma frase foi ouvida por um técnico da corte que passou no corredor minutos após o fim da reunião: o tempo da blindagem acabou. Agora ele vai sentir o que é ficar exposto. Quinta revelação. Fontes próximas ao Itamaraty confirmaram que, logo após a reunião entre os ministros, um aviso informal foi enviado à embaixada americana. A carta de repúdio não seria assinada por unanimidade. E essa informação foi suficiente para acionar uma nova movimentação silenciosa em Washington. O Departamento de Estado teria agido rapidamente, solicitando que uma nova comissão analisasse a conduta de autoridades do judiciário brasileiro sob a ótica de possíveis violações da Convenção Americana de Direitos Humanos. Mas o que poucos sabem é que, segundo relatos obtidos pelo site Alerta Suprema, o nome dele já está em uma lista de monitoramento desde abril. O motivo? Supostos episódios de restrição de liberdade digital envolvendo plataformas com sede nos Estados Unidos. E mais, o dossiê entregue à Comissão Internacional
Inclui uma cronologia detalhada de medidas unilaterais adotadas por ele que afetaram diretamente canais, contas e páginas hospedadas em território americano. A recusa dos ministros em assinar a carta de repúdio foi interpretada como um sinal simbólico de ruptura interna. E para os diplomatas, quando uma autoridade perde o apoio de seus pares, perde também a blindagem. Uma pergunta silenciosa percorreu os bastidores da diplomacia. Se nem o próprio país o defende, por que deveríamos? Sexta revelação. André Mendonça deixou a sala de reunião em silêncio. Enquanto os demais ministros permaneciam inquietos, tentando entender o abalo que acabara de ocorrer ali dentro, ele seguiu firme em direção à sua sala. Mas o que aconteceu depois disso foi ainda mais surpreendente. Poucas horas após o confronto direto com ele, uma mensagem teria chegado por um canal absolutamente discreto. Não veio por e-mail oficial, nem por ligação. Segundo o que foi revelado pelo site Alerta Suprema, o contato foi feito através de um emissário estrangeiro, um homem que já atuou em missões diplomáticas não declaradas entre os Estados Unidos e países da América Latina. A mensagem era curta, enigmática e carregada de simbolismo. Você não está sozinho. Para muitos isso poderia parecer apenas um gesto de solidariedade. Mas para quem entende o xadrez diplomático, essa frase carrega peso, muito peso. Segundo analistas que acompanham os bastidores internacionais, o recado teria sido articulado por um conselheiro de relações exteriores ligado diretamente à equipe de Donald Trump. Esse conselheiro, cujo nome ainda não foi revelado, é conhecido nos corredores de Washington por atuar em iniciativas de pressão silenciosa contra regimes e autoridades que desafiam os fundamentos do Ocidente, especialmente a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. E a escolha de André Mendonça para receber essa sinalização não foi por acaso. Mendonça é, entre os ministros dos togados, o único com histórico público de defesa aberta à fé cristã, aos valores conservadores e à Constituição como limite do poder estatal. Portanto, o que parecia apenas um conflito institucional começa agora a se desenhar como o primeiro passo de um realinhamento de forças. Nos grupos de juristas conservadores, essa informação caiu como um raio. Começou-se a discutir abertamente. Mendonça será a ponte entre as forças internas e externas que desejam restaurar os princípios da separação de poderes no Brasil? A possibilidade foi levantada inclusive por um ex-ministro da Justiça que, em entrevista recente a um canal de mídia independente, declarou: "O Brasil pode estar prestes a viver um novo ciclo e não será pelas mãos do Legislativo, mas por uma dissidência silenciosa dentro do próprio Judiciário. Não se trata de golpe. Não se trata de ruptura institucional. Trata-se de isolamento programado, afastamento gradual, silenciamento interno. Quando um nome, antes considerado inquestionável, passa a gerar embaraço em reuniões oficiais, quando suas decisões causam desconforto até mesmo em aliados estratégicos internacionais, ele deixa de ser escudo e vira fardo. E ninguém carrega um fardo pesado demais por muito tempo. A reação do círculo de apoio dele não demorou. Segundo fontes internas do Palácio da Justiça, aliados do ministro tentaram organizar uma nota de solidariedade entre os ministros. Mas, mais uma vez, o silêncio venceu. Nenhuma linha foi publicada. Nenhum gesto foi feito. Nenhum ministro se pronunciou publicamente para defendê-lo. Até mesmo perfis de redes sociais que sempre repetiam as narrativas de defesa dele ficaram calados. E o silêncio, nesse caso, grita mais alto do que qualquer discurso. Um analista político da Georgetown Law School, ao ser questionado por um jornalista do canal Patriot Report, respondeu o seguinte: "Nos jogos de poder internacionais, o isolamento é o aviso. A retirada de apoio é o ultimato." E essa pergunta está começando a ecoar em fóruns discretos. Será que ele percebeu que o primeiro sinal de abandono já aconteceu?
Será que ele entendeu que seus aliados estão apenas esperando o momento certo para recuar de vez? Em outras palavras, o escudo político que o protegeu até agora começou a enferrujar. Sétima revelação. Enquanto ele tentava reconstruir apoios nos bastidores da própria corte, começou a circular uma teoria tão ousada quanto perigosa. Gilmar Mendes estaria prestes a deixar o jogo. Sim, aquele que por anos foi considerado o verdadeiro maestro por trás da harmonia interna dos togados, estaria cogitando sua saída estratégica. Segundo o jornalista Benjamin Amaral, colunista do portal Voz Silenciada, Gilmar teria confidenciado a um assessor próximo que não pretende resistir à nova configuração política internacional que já dá sinais de aproximação. O próprio Gilmar teria dito em tom quase profético: o mundo está mudando e nós não podemos ficar presos ao passado. Essa declaração, embora informal, teria sido interpretada como um sinal claro. O fim da era Gilmar está próximo, e com ele cai o último pilar de sustentação institucional que ainda protegia ele contra as forças externas. A possível saída de Gilmar explicaria o desespero recente dele. Por que pressionar tanto por uma carta de repúdio? Por que se mover tão rapidamente diante das sanções dos Estados Unidos? Não seria apenas medo da punição. Seria pânico de ficar sozinho. Sem Gilmar, ele se vê em um campo minado. Os ministros que antes o toleravam agora o evitam. Os aliados que o aplaudiam agora se calam. E os canais de apoio institucional, antes tão disponíveis, agora estão em modo de espera. Enquanto isso, os ventos que sopram de fora são cada vez mais frios. A lei Magnitsky já não é mais apenas uma ameaça teórica. Ela está em movimento. E segundo o portal Alerta Suprema, uma nova rodada de sanções já foi protocolada por um grupo de congressistas americanos. O nome dele estaria ali, em letras frias, secas, oficiais. E agora, a pergunta que começa a circular até mesmo em rodas de advogados progressistas é outra. Se Gilmar Mendes deixar o jogo, quem ainda estará disposto a colocar sua reputação em risco para proteger ele? Se os Estados Unidos apertarem de vez, haverá resistência dentro da própria corte? Ou será que ele enfrentará pela primeira vez o peso do isolamento completo? Você acredita que ele ainda tem apoio verdadeiro dentro dos togados? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal. Família, agora eu quero mostrar para vocês aqui, ó. O Barroso já mijou para trás igual vaca. Vou repetir, o Barroso acaba de mijar para trás igual vaca e já tá deixando, preste atenção, o Barroso já tá dando linha na pipa. É isso mesmo. Vou colocar aqui, ó, talvez você não viu. Se você tiver visto, eu vou colocar de novo aqui para você ouvir. O Barroso tá dando linha na pipa. Vamos ouvir. Roberto Barroso cogita deixar o Supremo Tribunal Federal após concluir a sua passagem pela presidência da Suprema Corte, isso em setembro. Aos 67 anos, ele pode permanecer no Supremo Tribunal Federal até março de 2033, quando, claro, completa 75 anos, que é a idade da aposentadoria compulsória. Luísa, por que o Barroso está considerando sair da Suprema Corte? Tá com medo, a verdade é essa. Vamos lá, Uribe, Tainá. O ministro Luiz Roberto Barroso tem dito a amigos próximos, a pessoas ali do seu convívio, há bastante tempo, há anos, na verdade, que depois que concluísse o seu mandato à frente da presidência do STF, ele provavelmente pediria a aposentadoria antecipada, e isso vem ganhando força com os últimos acontecimentos em nível global, digamos assim. O que uma fonte próxima ao ministro me disse é que cadeia, né, Barroso está descontente com o que ele chama de uma crise de civilidade mundial, e que depois de concluir, deixar o seu legado ali como presidente do Supremo, ele, que é o cargo máximo, da vida, da carreira jurídica, ele pretendia então se dedicar às atividades acadêmicas, se dedicar ao mercado talvez de palestras, por exemplo, e também cuidar um pouco da vida pessoal. Barroso tem manifestado a esses interlocutores, Uribe e Tainá, que
essa questão dos Estados Unidos, por exemplo, o impactou mais diretamente do que impactou o ministro Alexandre de Moraes. Moraes, auxiliares, têm minimizado o impacto das sanções americanas na sua vida prática, mas isso não acontece com o ministro Luiz Roberto Barroso, que tem uma relação mais próxima com os Estados Unidos, costumava, né, ir para lá nos recessos do STF para ficar recluso, lendo, escrevendo seus artigos acadêmicos, e ele entende que foi punido aí por tabela devido à investida, né, de Trump em relação ao Brasil, e embora preste pleno apoio a Moraes e faça bastante esse apoio institucional, ele próprio foi mais impactado por essa decisão. Além disso, Uribe Tainá, quando ele passar a presidência para o ministro Edson Fachin, Barroso teria que ir, na vida normal ali de um ministro que não é presidente, para a segunda turma do STF, um colegiado que ele nunca integrou, desde que ele entrou no Supremo em 2013 até 2023, quando ele foi empossado presidente. Ele esteve na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a segunda são ministros com quem ele não tem tanta proximidade, é formada pelo ministro André Mendonça, Nunes Marques, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e atualmente Fachin. Quando Fachin for à presidência, então, ele sai da segunda turma, por isso que Barroso iria para essa vaga. Isso também tem deixado, segundo aliados ali, interlocutores do presidente Barroso, ele um tanto desanimado. Então, a ideia de Barroso não tem nenhum martelo batido ainda, não é esperado uma decisão ainda para esse mês, mas vem ganhando força essa possibilidade, e Barroso também tem dito a amigos próximos, só para concluir, que aceitaria, por exemplo, o cargo em alguma embaixada, caso fosse, por exemplo, do interesse do governo. Obrigada, viu, Luísa? Daqui a pouquinho você volta conosco. Fernando Nakagawa está de volta, foi rapidinho, o Naka foi só ali tomar uma água e voltou. Pessoal, é lógico que o Barroso está fugindo, né? Tá mijando para trás igual vaca aí, né? Lógico que Barroso está fugindo, tá dando linha na pipa. Tá dando linha, tá com medo. Ah, papai, 1000 likes. Gratidão, galera, que tá chegando aí. Faça como o Ivo aí, ó. Senta o dedo no like, pessoal. O Barroso está borrado. A verdade é essa. Borrou a calça toda. Tá querendo dar fuga. Tá querendo fugir. Né? Tá vendo que o cerco tá apertando. Família, hoje a temperatura em Brasília tá altíssima, meu amigo. A vassoura da bruxa já pegou fogo. A temperatura em Brasília está uma panela de pressão, está um verdadeiro vulcão Brasília. Então o Barroso está vendo que o chicote está estralando pro lado dele. O Barroso sentiu, irmãozinho, irmãozinha, o bambu tá gemendo. O Barroso tá vendo que vai sobrar cadeia para ele. Família, não se trata aqui, aquele pançudo, aquele barrigudo do Alcolumbre, ele é um Nhonho 2, aquele saco de toicinho do Alcolumbre, falou que, eu sapato impeachment se tiver 81, nem se tiver 81 assinaturas, saco de toicinho. Você não sabe nem a hora que você tá com fome, ou melhor, a hora que você tá com fome, você sabe sim, seu saco de toicinho. Para de falar asneira, Alcolumbre. Tá com o rabão preso, tá com a cauda presa. O Alcolumbre tá falando asneira, mas vai sobrar pro Alcolumbre também, família. Vai ser 2 impeachment. Vai ser do Careca e do Alcolumbre junto. Entendeu? Não vem com essa... falta ainda. Nem se tiver 81 assinaturas eu pauto impeachment. É lógico. Você tá com esse rabeta sua toda suja. Você tá com o rabo sujo. Entendeu? É gordofobia. Não, ele é magro. Ele é magro, por acaso? É o Batoré. Coitado, não fala assim, o Batoré já faleceu, né? Não vão julgar esse peso no Batoré, não. Não é o Batoré, não. É saco de toicinho, tá? Então vamos ouvir aqui, ó. Preste atenção. A Global pode ser sancionada nos Estados Unidos, é real. Pode mesmo acontecer ainda mais depois que Michael Sullenberg mostrou o documento. Escuta isso aqui, gente. Escuta isso aqui, dá o like aí. Vamos ouvir aqui. Globo for formalmente sancionada pelos Estados Unidos, o impacto será devastador, não apenas financeiro, mas estrutural. Globo for formalmente sancionada pelos Estados Unidos, o impacto será devastador, não apenas financeiro, mas estrutural
operacional e simbólico também. A emissora deixaria de ser um player global da informação para se transformar, na prática, em uma TV educativa de alcance local, limitada a conteúdo doméstico, sem publicidade alguma, sem contratos com grandes agências como Reuters, Associated Press ou Bloomberg. Nada. Não poderá ter comerciais de empresas privadas, porque essas estariam apoiando a emissora sancionada e, consequentemente, poderiam ser sancionadas também. Todos os correspondentes internacionais seriam imediatamente demitidos. Nenhuma operação da Globo no exterior sobreviveria porque seria bloqueada. A emissora não poderia manter equipes em Nova York, Londres, Lisboa, Buenos Aires, nem mesmo enviar repórteres para coberturas pontuais fora do Brasil. Nada. Até mesmo parcerias com afiliadas regionais dentro do Brasil estariam proibidas, pois qualquer canal local que não tivesse vínculos com a Globo correria o risco de também sofrer sanções secundárias. Na prática, a maior emissora da América Latina voltaria décadas no tempo, sem acesso ao sistema SWIFT, sem publicidade e sem credibilidade nenhuma. E tudo isso por incompetência ou escolha deliberada de seus gestores, que optaram por se alinhar com figuras e instituições que hoje são alvo de condenação global em todo o planeta. Ai, Globinho, Globinho, Globinho. Lascou pra Globo, hein, família? Lascou pra rede esgoto de televisão. Americana sobre o caso Felipe Martins. Vamos ouvir o Eduardo Bolsonaro aqui. Na sequência, nós vamos voltar a falar aí do Exército, hein? Vamos ouvir. Aconteceu hoje aqui nos Estados Unidos a audiência na Justiça Americana sobre o caso Felipe Martins. Boa notícia. Número 1. O juiz dará prosseguimento à ação porque entende legítima, entende que há uma justa causa para que ela prospere. Ponto número 2. As autoridades americanas já reconhecem que a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos foi indevida, foi falsa. E ponto número 3. Haverá, em breve, uma audiência de instrução e julgamento, que em bom português significa que a advogada de Felipe Martins vai poder perguntar diretamente às autoridades americanas toda e qualquer questão que ela tenha. E ponto número 4. Está ainda mais perto de que seja interrogada a autoridade americana que fez essa inserção falsa. Mais adiante, certamente, dessa história, a gente vai ver a autoridade brasileira incorrendo em crime federal nos Estados Unidos. Isso é seríssimo. Isso daí dá cadeia, isso aí dá perda de visto, isso dá muitas outras consequências para todos os envolvidos. É por isso que o STF adiantou, para botar pressão, adiantou a oitiva do Felipe Martins sobre as questões de golpe de Estado. Ele é um perseguido que jamais deveria ter sido preso, mas agora, ao que parece, quem pode ir para a cadeia são as autoridades brasileiras que abusaram do seu poder. Meu nome é Marcos Colombo, advogado. Vai tomar, família, vai tomar. Vamos voltar aqui agora para os Estados Unidos. Olha aqui, o Trump acaba de enfiar mais 100% de tarifa no barbudo. Chora que vai vir mais. Vamos ouvir aí, vai chorar no Brits. Presta atenção. Notícia urgente. Donald Trump pega Lula totalmente de surpresa ao entrar em vigor as tarifas e 50% sobre produtos brasileiros hoje, dia 6 de agosto, mas não foi avisado de que mais 100% poderá atingir também as indústrias brasileiras, devido ao Brasil estar comprando produtos da Rússia e financiando a guerra da Ucrânia. Em um dos momentos mais tensos da história recente entre Brasil e Estados Unidos, o governo liderado por Donald Trump intensifica de forma drástica sua postura contra o Brasil, sinalizando oficialmente que o país sul-americano poderá ser alvo de tarifas que podem atingir até 150%. A medida combina duas frentes distintas, mas interligadas. Uma tarifa já em vigor de 50% sobre produtos brasileiros e outra que pode chegar a 100% sobre transações comerciais entre o Brasil e a Rússia, sobretudo no setor energético e agroindustrial. As primeiras sanções começaram a valer oficialmente hoje, 6 de agosto, com a implementação da tarifa de 50% contra diversas exportações brasileiras. O motivo imediato
segundo analistas norte-americanos, seria o alinhamento político do presidente Lula com regimes adversários à Casa Branca, como China, Irã e principalmente Rússia. No entanto, fontes próximas ao governo de Donald Trump revelam que a relação pessoal deteriorada entre os dois líderes está no centro da questão. Ainda em 2024, durante a corrida eleitoral americana, o presidente Lula fez duras críticas a Donald Trump, afirmando publicamente que o retorno do ex-presidente norte-americano representaria a volta do nazismo. A fala foi vista como uma ofensa gravíssima no cenário político dos Estados Unidos, especialmente após Trump ter sido reeleito com uma das maiores votações da história moderna americana. De lá para cá, o clima entre Brasília e Washington é de total hostilidade. O agravante mais recente foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de decretar prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro, sob alegações de descumprimento de medidas cautelares. Bolsonaro teria participado indiretamente de manifestações públicas e utilizado redes sociais de terceiros, desobedecendo determinações do Supremo Tribunal Federal. O gesto de Moraes foi visto por parlamentares e assessores do governo Trump como uma provocação direta ao ex-presidente americano, que tem se declarado publicamente aliado e defensor de Bolsonaro. A leitura feita em Washington é que o Brasil está entrando em um perigoso caminho de confrontação direta com os Estados Unidos. O governo de Donald Trump já cogita, inclusive, recorrer à Interpol para solicitar a prisão de autoridades brasileiras, além de avaliar um banimento diplomático de ministros do Supremo Tribunal Federal em território europeu, com apoio da União Europeia, que também se manifestou preocupada com os rumos institucionais do Brasil após o episódio. Mas o maior impacto imediato será econômico. As tarifas de 100% prometidas por Trump contra países que mantêm relações comerciais com a Rússia, incluindo o Brasil, podem entrar em vigor nas próximas semanas. Segundo o próprio presidente americano, quem compra petróleo ou fertilizantes da Rússia está financiando a guerra da Ucrânia. E isso, segundo ele, é inadmissível. O Brasil, por sua vez, está entre os países mais vulneráveis a essas sanções. No primeiro semestre deste ano, 39,1% de todo o diesel importado pelo Brasil teve origem na Rússia, superando os próprios Estados Unidos, que responderam por 32,8%. No agronegócio, a dependência é ainda mais crítica. Mais de 90% dos fertilizantes utilizados na agricultura brasileira são importados, sendo 30% vindos diretamente da Rússia. Ou seja, uma tarifa de 100% sobre esses produtos afetaria diretamente a espinha dorsal da economia brasileira. Sérgio Araújo, presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, ABICOM, alertou que não há alternativas fáceis à vista. Se o cenário evoluir para o ponto em que o Brasil seja taxado por manter relações comerciais com a Rússia, o Brasil vai continuar comprando os produtos russos. Não é simples tirá-los do mercado e encontrar fornecedores alternativos, afirmou. A situação se torna ainda mais crítica quando se analisa o discurso ideológico do presidente Lula. Em diversas ocasiões recentes, o líder brasileiro reiterou sua intenção de criar uma moeda alternativa ao dólar, inclusive sugerindo que a nova moeda poderia ser utilizada por países emergentes para escapar da hegemonia americana no comércio global. Essa proposta, no entanto, não conta com o apoio formal da China nem da Rússia, os dois maiores parceiros dos BRICS, deixando Lula cada vez mais isolado nesse projeto, que ressuscita fantasmas da Guerra Fria e reacende a desconfiança dos mercados internacionais sobre os rumos da política econômica brasileira. Em julho, Donald Trump deixou claro o que pensa dessa ideia. Em evento público, declarou que, se os Estados Unidos perderem o dólar, será como perder uma guerra mundial, reforçando que o país fará tudo o que for necessário, inclusive utilizando ferramentas militares, se preciso, para preservar o papel central do dólar na economia global. Atualmente, mais de 95% das transações comerciais do mundo envolvem o dólar americano.
e a simples sugestão de substituí-lo é vista como uma ameaça direta à segurança nacional dos Estados Unidos. Enquanto isso, parlamentares brasileiros que viajaram a Washington nas últimas semanas já saíram de lá com o alerta de que uma nova rodada de sanções está em andamento. Há outra crise pior que pode nos atingir, afirmou o senador Carlos Viana, reforçando que tanto democratas quanto republicanos estão unidos em aprovar uma legislação que imponha sanções automáticas a países que mantêm relações comerciais com a Rússia em tempos de guerra. Na prática, se as duas frentes de sanções se confirmarem, o Brasil passará a sofrer uma carga tarifária combinada de até 150%. 50% sobre suas exportações para os Estados Unidos e 100% sobre os produtos russos que chegam ao Brasil. Isso coloca o país em uma situação sem precedentes de asfixia econômica por parte da maior potência econômica do planeta. O presidente Lula, no entanto, segue resistindo. Neste fim de semana, durante evento com sindicalistas, voltou a afirmar que os Estados Unidos já interferiram uma vez nas eleições do Brasil e não irão interferir novamente. Afirmou ainda que irá sim seguir com seu projeto de substituição do dólar, mesmo sem o apoio dos BRICS. Essa fala, somada à ordem de prisão contra Bolsonaro, acendeu o alerta definitivo em Washington. Os Estados Unidos podem responder em breve com medidas ainda mais duras, incluindo congelamento de ativos e sanções diplomáticas. Com um ambiente externo cada vez mais hostil, uma crise interna se intensificando e uma política externa ideológica que caminha para o isolamento, o Brasil corre o risco de mergulhar em um colapso econômico e diplomático de grandes proporções. A disputa não é mais apenas comercial ou política. A relação Brasil-Estados Unidos entrou em rota de colisão total, e os próximos dias podem ser decisivos para o futuro do país no cenário global. Família, vocês estão entendendo aí? Quanto mais o chicote estrala pro lado do barbudo miserável, mais o miserável tá. O cara, a disputa entre Brasil e Estados Unidos é a mesma coisa de um Fusquinha velho, com os 4 pneus furados, com o tanque na reserva, é o Brasil. E os Estados Unidos é uma Lamborghini, é uma Ferrari, 0 bala, 0 quilômetro, com o tanque cheio. Quem vai ganhar? O Fusquinha com os pneus furados e na reserva ainda, para piorar? Ou os Estados Unidos, que é uma Ferrari? Não dá, família, para comparar. O barbudo incorporou nele. Vou te falar o que está acontecendo com o barbudo. O espírito da canja incorporou no barbudo ali, ó. O espírito da canja incorporou nele e falou: vai, meu filho, vai, meu velho. Vai, velho, que você vai ganhar. Não ganha, família. O mal não vence o bem. Em lugar nenhum. Nunca ganhou. Nunca venceu. Acabou. Não dá. Não vai vencer. O povo não tá entendendo isso ainda. O Alcolumbre, o saco de toicinho, não vai vencer também. Ai, 80. O saco de toicinho que tá com o seu rabo, a sua cauda presa, não adianta. Vai ser empichado o saco de toicinho junto com o careca. Não adianta ele vir, o Alcolumbre, eu não vou pautar. Cara, você é um Zé Ninguém, você é um zero à esquerda. É 41 assinaturas, é a maioria do Senado. Então acabou, família, acabou. Fala, Silvana. Gratidão, Silvana. Boa noite, Barba Ruiva. Tamo junto, Silvana. Gratidão aí por estar chegando aí. Vamos continuar ouvindo aqui que tem mais informações precisas e contundentes chegando aqui, ó. Revelações sobre André Mendonça. Vamos ouvir. É inacreditável. Um sinal foi enviado de dentro da própria corte. Alguém ouviu. Alguém revelou. E agora, o tabuleiro do poder treme. Segundo informações sigilosas que vazaram de uma ligação entre o ministro André Mendonça e o presidente Donald Trump, o clima entre os togados é de pânico total. Ele teria admitido em conversas reservadas que sabe que vai cair. São 7 revelações que foram vazadas. Vou contar todas para vocês. Essa notícia começou a circular em diversos perfis independentes de jornais. Ainda não há confirmação da chamada vaza-toga,
teria revelado áudios, documentos e mensagens trocadas entre a chefe de gabinete do adversário togado e outros magistrados, onde o conteúdo deixaria claro que havia instruções específicas para realizar prisões com base puramente ideológica. Não seria exagero dizer que, segundo essas informações, nomes foram escolhidos não por seus atos, mas por seus pensamentos. A divergência teria sido tratada como crime, e os comandos teriam vindo de dentro. Uma arquitetura que remete a tempos sombrios da história mundial. Na segunda revelação, tudo fica ainda mais obscuro. A reação imediata à segunda fase da Vaza-Toga teria sido cuidadosamente calculada. A prisão domiciliar de Bolsonaro não seria um ato isolado, tampouco fruto de novos elementos. Seria, na verdade, uma cortina de fumaça, jogada para tirar o foco das revelações que estavam prestes a explodir nas redes e nos bastidores. Uma tentativa desesperada de mudar a manchete. Mas, ao que tudo indica, a estratégia saiu do controle. A poeira jogada no ar não foi suficiente para apagar o incêndio. A terceira revelação traz um detalhe que pode mudar tudo. O conteúdo dos documentos vazados mostraria que as decisões judiciais contra os réus do 8 de janeiro já estavam prontas antes mesmo da chegada das supostas provas. Isso indicaria que o roteiro foi escrito antes da peça começar. A justiça, nesse cenário, teria sido usada como palco, e não como instrumento neutro de equilíbrio. As sentenças, que deveriam ser fruto de análise técnica, já teriam destino pré-determinado, e os vazamentos estariam pouco a pouco revelando os bastidores desse teatro jurídico. A quarta revelação, talvez a mais inquietante, sugere que a prisão de Bolsonaro não foi apenas uma reação ou retaliação, mas um experimento, um teste social. A ideia seria medir a temperatura da população, analisar os movimentos, os protestos, as reações, testar os limites do silêncio. Se o povo aceitar calado, estaria pavimentado o caminho para algo ainda maior, ainda mais ousado, algo que por enquanto não foi nomeado, mas que os indícios apontam como parte de uma transição silenciosa para um novo tipo de controle social e institucional. E se tudo isso for verdade, o que mais ainda não foi revelado? Quem está realmente por trás da coordenação desses movimentos? E até onde vai a disposição de silenciar tudo e todos que ousarem expor o sistema? A quinta revelação mergulha nas conexões ocultas entre os togados e setores seletos da grande mídia. De acordo com informações que circulam entre jornalistas independentes e juristas anônimos, haveria um pacto silencioso entre figuras-chave do poder judicial e conglomerados de comunicação para abafar o escândalo da Vaza-Toga. O acordo teria como objetivo deslocar completamente o foco das denúncias e transferir a narrativa. Transformar Bolsonaro no vilão definitivo, enquanto os reais bastidores permaneceriam protegidos sob camadas de manchetes cuidadosamente redigidas. A pergunta que fica é: quem escreve o roteiro da democracia que dizem estar defendendo? Fontes afirmam que esse pacto teria nascido em reuniões fora do horário institucional, em cafés discretos e grupos de mensagens criptografadas, longe dos olhos da opinião pública. Teria sido ali, na sombra dos holofotes, que se decidiu qual seria a linha editorial de certas coberturas, quais vozes seriam ouvidas e quais seriam silenciadas. A linha entre jornalismo e ativismo teria se dissolvido em nome de uma urgência democrática. Mas quem definiu essa urgência? Quem autorizou que a verdade fosse reorganizada para atender interesses de poucos? Segundo essas mesmas fontes, a decisão de usar a mídia como amortecedor de crise teria sido motivada pelo avanço explosivo da segunda fase da Vaza-Toga, que expôs conversas diretas, orientações e até supostos esquemas internos para fabricar decisões judiciais. Com isso, o grupo envolvido teria enxergado a necessidade de criar um desvio narrativo imediato. E nada teria mais impacto do que transformar Bolsonaro em manchete novamente, não como vítima das revelações, mas como o centro de um novo escândalo.
Essa inversão de foco teria sido orquestrada com precisão milimétrica. Analistas políticos começaram a receber pautas e sugestões prontas. Especialistas foram convidados com discursos alinhados ao novo roteiro. E apresentadores leram teleprompters com a convicção de quem já sabia como aquela história deveria terminar. A Vaza-Toga sumiu dos noticiários. E quem ousou mencionar seu conteúdo ao vivo foi cortado, literalmente. Mas o povo percebe. E essa percepção está crescendo. Afinal, como se explica o silêncio repentino sobre documentos que deveriam estar no centro do debate nacional? Por que os jornais de maior circulação ignoraram os áudios vazados entre autoridades? Por que canais de televisão priorizaram matérias sobre celebridades e novelas, enquanto o maior escândalo institucional da década era abafado? Será mesmo que a mídia agiu por convicção editorial ou por conveniência política? E mais, até onde vai a responsabilidade de quem controla o que o povo vê, ouve e acredita? Se a verdade não cabe mais no noticiário, onde ela se esconde? E, na sexta revelação, detalhes ainda mais intrigantes surgem. Família, falta ainda a sexta e a sétima revelação, mas deixa eu te falar, para a live não ficar uma live muito extensa, eu vou trazer essa revelação pesada, precisa e contundente agora para vocês aqui, ó. Vou pedir a atenção de todos aí. Vai chegando, sentando o dedo no like aí, pessoal. Quem tá chegando agora aí, não deixe de deixar o like. Vão todo mundo lá pro nosso segundo canal, que a gente vai continuar lá. É o Vlogs do Barba Ruiva, beleza? Só você aguardar aí que eu vou transferir vocês para lá. Tá vendo essa capinha aí, ó? Você vai clicar aí, ou melhor, se você tá ao vivo aqui, só aguarde que a gente vai entrar ao vivo lá agora. Vai chegando lá e vai falando, Barba Ruiva, deu certo. Tô aqui agora ao vivo. Beleza? Clica aí e bora todo mundo para lá agora. Muito bem, família.